Olá, eu sou o professor Fábio Cantizano e hoje eu estou aqui para esclarecer uma polêmica que eu lancei ontem na internet. Você acredita que o conteúdo do rótulo de um desinfetante pode ser mais eficaz do que o conteúdo fitness que você publica? Seja você profissional da educação física ou gestor do mercado fitness? Parece um pouco desconexa essa comparação, né? Mas eu resolvi utilizar um produto que a gente usa no dia a dia, um produto de limpeza, né, como exemplo de produção estratégica de conteúdo. Eu sei que a polêmica envolve ali um desinfetante, mas ao longo desse vídeo aqui vocês vão ver que eu comparo mais com conteúdos de limpeza em geral, tá? Então eu criei uma aula para você que está aí assistindo, uma aula no PowerPoint mesmo, como se fosse num curso, para mostrar como é que funciona a produção estratégica de conteúdo de um produto que a gente usa no dia a dia. E como a gente pode trazer isso para o nosso mercado, que é o mercado fitness, para poder vender mais serviços, tá ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, né, para poder mostrar esse conteúdo. O Uniconfit é a Universidade do Conteúdo Fitness e o objetivo dela é mostrar para você, gestora profissional de educação física, como criar conteúdo estratégico para vender mais e fidelizar mais clientes. Então aí está a polêmica. Eu coloquei aí um lisoform, né, que é um desinfetante muito utilizado aqui no Brasil. E aí está a polêmica. Você acredita que o conteúdo que está no rótulo desse desinfetante pode ser mais eficaz do que o conteúdo que você publica no mercado fitness? Sim, ele pode. Por quê? Porque ele está num formato que atende um objetivo. E qual é o objetivo do conteúdo estratégico? Seja ele em qualquer mercado, seja limpeza, seja fitness, seja saúde clínica, advocacia, enfim. Nós temos alguns objetivos principais, eles estão interligados, tá? O primeiro deles é informar. Então, ninguém publica conteúdo sem o objetivo de informar algo, tá? Então, essa informação, ela pode vir em forma de notícia, ela pode vir em forma de entretenimento, ela pode vir no formato de uma aula, como eu estou fazendo aqui agora para você, tá? E o outro objetivo é educar. Quando a gente fala de educar, não é só fazer com que a pessoa saiba mais sobre um determinado assunto. É ela saber mais sobre determinado assunto que vem de você, aquela pessoa que está publicando ou aquela marca que está publicando. Então, por exemplo, quando a Lisoform publica, de repente, um artigo no blog ou um post no Instagram, ela não está querendo só mostrar para você como fazer uma limpeza bem feita, mas fazer uma limpeza bem feita utilizando o produto dela. Tá? Então, a educação, ela utiliza a informação como ferramenta, conduzindo aquela pessoa que está consumindo aquele conteúdo a uma ação. Então, o outro objetivo é promover reflexões. Então, a gente informa, a gente educa e a gente faz uma provocação também na mente do nosso cliente ou do nosso prospect para que ele tome uma decisão estratégica. Então, se eu informo e eu educo e eu provoco aquela pessoa, eu estou fazendo com que ela realmente repense a vida dela e faça ela imaginar: será que vale a pena realmente eu comprar esse produto? Será que realmente vale a pena eu consumir esse serviço? Me matricular nessa academia? Enfim, esse é o papel do conteúdo. E o principal, que é vender. Tá? Então, o conteúdo bom é o conteúdo que vende, mas nem todo conteúdo que você posta precisa ter o objetivo de vender. Então, já dizia Seth Godin, como vocês preferirem, eu não sei, me desculpa a pronúncia correta do nome desse autor, que é um dos principais autores contemporâneos do marketing, que escreveu a obra Marketing de Permissão, que é um trabalho de marketing completamente diferente do de antigamente, que é agressivo, que a pessoa invade a mente do consumidor no momento oportuno, que muitas vezes o consumidor não deseja, para poder fazer uma propaganda. Né? Então, se você andava na rua e recebia panfleto toda hora, então esse é um exemplo antigo de propaganda. Ou se você está assistindo televisão e a sua programação é interrompida por conta de uma propaganda, esse é o modelo antigo de marketing de propaganda. Então, hoje em dia,
quando você passeia pela internet, quando você faz uma pesquisa, por exemplo, sobre os benefícios da musculação para o emagrecimento, você vai encontrar uma série de conteúdos, tá? Que não tem objetivo de venda, mas que muitas vezes esse conteúdo está sendo publicado por uma marca e você assina lá uma newsletter, por exemplo, ou começa a seguir essa marca no Instagram e a receber conteúdos frequentemente para no futuro, quando você quiser comprar alguma coisa, você lembrar dessa marca. Então, eu sei que isso que eu estou falando para vocês parece meio óbvio, tá? Mas o marketing de conteúdo, ele hoje em dia ele é mais eficaz do que a propaganda agressiva. Até porque hoje, quando você quer fazer um marketing no ambiente digital, né, o famoso marketing digital, cada vez mais o clique do Google está mais caro e cada vez mais pessoas recebem a sua publicação nas redes sociais, inclusive quando você paga, quando você impulsiona. Então, antigamente, quando você impulsionava lá R$ 50 no Instagram ou num outro Ads, né, como o Face Ads, por exemplo, ou o Google Ads, cada vez mais está mais caro você adquirir um lead. Então, o marketing de conteúdo ele chega para poder ajudar você a ter mais resultado orgânico. Senão, cada vez mais você vai ter que investir em mídia paga. Tá? Eu não estou dizendo que você não tenha que investir. Você precisa investir em mídia paga, mas aproveitar cada vez mais os benefícios do resultado orgânico que vem através de um bom conteúdo, um conteúdo planejado. Então, o objetivo é você vender mais, tá? Só que sem ser agressivo. E aqui está o rótulo de um desinfetante, né, da marca IP, diferente daquele lá, eu não encontrei o rótulo daquele, mas achei a foto daquele mais bonita para ilustrar o nosso slide inicial. Então você começa aqui com as informações principais, ó, onde usar, ação de limpeza, ação desinfetante, atenção, precauções e composição. Então aqui nesse rótulo você tem tudo que é necessário para utilizar esse produto de forma otimizada, evitando acidente. Então, o que é o principal aqui? Ó? Modo de usar. Ou seja, como é que você vai utilizar esse desinfetante? Parece coisa óbvia, mas tem gente que não vai saber. Cuidados a serem tomados e segurança. Ou seja, de que forma você tem que utilizar esse produto sem que haja desperdício, sem que você danifique uma determinada peça, um determinado material que você esteja limpando, e o que fazer em caso de acidente, como, por exemplo, se de repente cai o produto no seu olho ou na sua boca, enfim, as instruções ali de levar o rótulo, procure o saque, ligue para o nosso serviço de atendimento, leve o rótulo ao médico, enfim. Esse é um tipo de conteúdo. Ele tem objetivo de venda? Não. Tá? Ele tem o objetivo de educar você sobre como utilizar um produto de limpeza. Mas essas marcas não se limitam apenas a mostrar para você como utilizar um determinado produto. Ela também atua na parte educacional de como você pode viver melhor, tá? Tendo esse produto no seu cotidiano. Então, antes da gente passar para a parte de limpeza, eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é o que eu mais gosto, né? Enfim, todo mundo já ouviu falar nas estrelas Michelin, quando a gente fala de gastronomia, né? Quando você vai num restaurante que tem 2 estrelas, 3 estrelas Michelin, quanto mais estrelas ela tiver, se não me engano, o máximo é 3, quanto mais estrelas o restaurante tiver, maior é a qualidade dele, né? Maior é o nível de exigência na avaliação para que ele receba essa premiação. E o que isso tem a ver com a marca Michelin de pneus? Tem tudo a ver. Então, a Michelin ela é muito famosa por fornecer o Guia Michelin. Então, a gente vê aqui um exemplo do Guia Michelin na França, e a gente tem de outros países, outras regiões. Vocês veem aqui o ano, ó, 1929, ou seja, o marketing de conteúdo não é uma coisa nova, tá? Já tem quase 100 anos da publicação, do início da publicação do Guia da Michelin. E o marketing de conteúdo não é uma coisa nova, não é uma coisa de rede social, não é uma coisa que a guruzada de internet publica hoje em dia como novidade. Então, isso já existe há muito tempo. E tanto a Michelin, como o Guia Quatro Rodas e outras marcas utilizam essa estratégia com bastante proveito, né? Então, o Guia Michelin, o que ele traz para você? Né? Quais são os melhores hotéis que você pode se hospedar? Quais são os melhores restaurantes? Quais são as melhores atrações
de cada cidade, né? E ele vai fazendo isso de acordo com um caminho para quê? Para estimular você a viajar com seu carro e procurar esses lugares. Então, se você viaja com seu carro, se hospeda nesses hotéis, se alimenta nesses restaurantes, né? Obtém experiências gastronômicas que são invejáveis, né? Inclusive, através desse guia, você vai gastar mais pneu e na hora de você comprar mais pneu, é muito mais fácil você comprar da marca Michelin. Então, onde é que eu estou querendo chegar? O conteúdo em si nem sempre precisa ter como foco o seu produto, mas ele pode estar alinhado ao seu produto. Então, agora a gente vai falar de uma marca de limpeza, a Omo, e a gente vai ver como é que isso funciona também no nosso mercado. A Omo é uma marca conhecida, tá? Ela vende sabão em pó, ela vende outros produtos, enfim, ela é da Unilever. A Unilever tem uma série de marcas voltadas para limpeza, higiene, enfim. Então, você entrando no site da Omo, você tem aqui, ó, nossos produtos, onde estou passando com o mouse. Você tem lavanderia, se sujar faz bem, e sustentabilidade. Agora, é muito importante, né, uma marca que trabalha com produto de limpeza, com produto químico, falar sobre sustentabilidade. Tá? Isso ajuda muito na imagem dela. Não é aqui que eu vou focar. Mas, por exemplo, qualquer empresa que trabalha com produto químico, ela tem uma responsabilidade social de educar a população sobre descarte, sobre como eliminar produtos químicos da forma correta. Enfim, isso acaba ficando um pouco óbvio para a gente. Mas é aqui que eu quero chegar. Se sujar faz bem. Isso funciona como se fosse um slogan, né, da OMO. Então, se você se suja, você precisa lavar a sua roupa. Então, quando a OMO produz um conteúdo, tá, que não tem como foco específico a limpeza, muita gente pode estranhar. Mas é um conteúdo extremamente útil para a população, tá? Que não necessariamente vai comprar produto da marca OMO, mas que muitas vezes, quando estiver passando pela gôndola no mercado, pode lembrar e adquirir o produto. Então, quando você clica ali no Se Sujar Faz Bem, você acaba numa tela como essa, por exemplo. Um blog da OMO com conteúdos diversos que não são especificamente sobre como utilizar aquele produto ou por que aquele produto é melhor, mas que automaticamente está ligado ao produto. Tá? Então, aqui, por exemplo, dica de organização doméstica e pessoal. Tá? Então, se você tem a sua casa organizada, você vive melhor. Para você ter uma casa organizada, você precisa ter uma casa limpa. Você limpa ela e organiza. Então, quando a OMO ajuda você, né, a organizar a sua casa de maneira mais otimizada e num tempo mais rápido do que você faria se não tivesse as instruções dela, é mais fácil você lembrar dessa marca na hora de comprar um produto de limpeza. Um outro conteúdo interessante é receitas para crianças. Quando uma criança movimenta, né, ingredientes para fazer comida, para fazer um bolo, por exemplo, isso trabalha bastante a motricidade dela, a motricidade fina. É, Você reúne a família para fazer isso, você melhora o convívio com aquela criança através de uma experiência que, no final, vai acabar em muita sujeira, em manchas nas roupas e que, por acaso, você depois vai utilizar um produto da Omo para poder tirar essa limpeza. Olha que importante. Exemplos de brincadeiras para crianças, né? A gente está vendo aqui nesse post do meio aqui deles. Tem diversos, mas eu separei só esses aqui na página, no print da página. Exemplos de brincadeiras. Tem alguma coisa a ver com limpeza ali? Claro que não. Mas essas brincadeiras melhoram a sociabilidade, a socialização, né, da criança, melhora o convívio com outras pessoas, e eu tenho certeza que ali tem brincadeiras que envolvem sujeira. Então, esse é um exemplo brilhante de conteúdo que contextualiza, né, não só a vida de uma criança, a vida de uma família, mas com a importância da limpeza. Assim como também é brilhante o conteúdo da Michelin ou do Guia Quatro Rodas, por exemplo, né, que muita gente aí da minha idade, da minha geração, com certeza teve em mãos, um exemplo brilhante de fazer você utilizar mais o seu automóvel para que ele gaste pneu e você possa comprar pneu da Michelin novamente, né, por lembrar dessa marca na hora que você estiver utilizando o guia. Então, essa estratégia ela funciona muito bem. Um outro exemplo, por exemplo,
é você pegar uma marca de facas de churrasco e você entrar no blog de uma marca dessa e você tem diversas receitas. Como cortar uma picanha, como afiar a sua faca, como manter o fio da sua faca, como acender uma churrasqueira, qual o ponto ideal da costela suína, enfim, uma série de conteúdos que não envolva especificamente a qualidade de uma lâmina, mas que ela está ali, inserida. Fica mais fácil você fazer aquilo tudo que você está pesquisando utilizando uma faca de qualidade, que por acaso a melhor é a minha, que estou aqui produzindo conteúdo para você. Então, como é que a gente pode trazer isso para o nosso mercado? Primeiro, hoje a gente é da área da saúde, né, principalmente preventiva. Então, quando eu coloco ali a diferença entre saúde preventiva e emergencial, eu digo que saúde emergencial. Muitas vezes a pessoa não quer pagar por ela, mas se eu estou com o dente doendo muito aqui, eu quero ir no dentista, eu vou e ponto final. Eu vou dar um jeito, eu vou parcelar o cartão, vou pedir dinheiro emprestado, mas eu não vou suportar mais essa dor. Se eu caio no chão ou minto, sei lá, eu começo a ficar com o nariz entupido, sinusite, e ela começa a evoluir de uma forma absurda que eu não tenha como tratar em casa. Eu vou no médico, seja com plano de saúde ou não, ele me prescreve um antibiótico caríssimo, eu não tenho dinheiro, eu vou arrumar um jeito e eu vou comprar. Agora, quando a gente fala de saúde preventiva, a gente acaba empurrando isso um pouco com a barriga. E é onde a educação física atua, principalmente o mercado fitness. Por mais que a gente trabalhe com reabilitação, né, ortopédica, enfim, pós-cirúrgica, a saúde preventiva ela é muito mais característica do nosso trabalho do que a saúde emergencial. Então, muitas vezes a pessoa pensa, não, mês que vem eu entro na academia, estou sem dinheiro agora. Ou melhor, quando essa pessoa começa a reduzir a sua renda ou aumentar as suas despesas vistas como essenciais por ela, uma das primeiras coisas que sai do orçamento é a academia ou o personal trainer. Então, isso acaba deixando a gente num nível de importância na mente do consumidor muito menor do que os outros profissionais da saúde. Embora isso esteja mudando hoje em dia, embora a gente tenha recebido um reconhecimento do Ministério da Saúde e uma percepção um pouco mais positiva durante a pandemia, entre gastar dinheiro, entre investir o dinheiro num tratamento que você paga uma vez e tem um resultado e investir na academia, muita gente vai preferir deixar de investir na academia. Então, o nosso trabalho para a criação de conteúdo tem que ter um esforço muito maior do que de um médico, por exemplo. Então, as pessoas pensam, poxa, Fábio, muita gente está praticando exercício físico fora da academia. Né? De acordo com a IRSA, de 4 a 5% das pessoas estão dentro da academia. De acordo com o Ministério do Esporte, metade da população praticamente é sedentária, a outra metade pratica. Então, tem muita gente que está praticando exercício físico fora da academia. E desse pessoal que pratica fora da academia, mais de 50% faz sem orientação profissional. Então, isso é um problema grave para a gente que atua nesse mercado. E qual é o nosso trabalho aí? Convencer as pessoas que estão no sofá a praticar exercício físico, convencer essas pessoas a praticar exercício físico dentro da nossa academia. Então, a gente cria conteúdo para informar essas pessoas sobre a importância, para educar, ou seja, qual é a melhor modalidade para cada tipo de pessoa. A gente promove reflexões e a gente tenta vender, ou seja, conteúdo para alertar a pessoa sobre a importância de praticar exercício físico, alertar sobre uma modalidade específica para ela e como seria melhor ela praticar dentro do nosso negócio ou nos contratando, personal trainers. Então, o nosso trabalho é maior do que o do médico ou do dentista. Porque por mais que a gente se automedique, que a gente vá na farmácia comprar medicamento, né, os consultórios estão lotados. Você tenta agendar uma consulta com um bom médico, é pelo menos 1 mês, 2 meses de espera. Então, o nosso trabalho acaba sendo maior. Então, onde é que eu estou querendo chegar? A gente ainda insiste muito, né? A gente briga hoje pela saúde e qualidade de vida, mas a gente insiste muito ainda em martelar os nossos resultados em cima da estética. A estética que eu digo que é o padrão que a sociedade impõe para que aquela pessoa se sinta bem. Seja a mulher com um pouco mais de bumbum e coxa, os homens com mais peitoral e braço, enfim. Então a gente ainda prima muito por isso. Embora a melhor ferramenta para você ter a estética seja o exercício físico, né?
Se a gente quer estar inserido realmente na mente do consumidor como profissional da saúde, a gente tem que englobar outros assuntos. Porque quando você pergunta para um grupo de consumidores qual é o maior problema da área da saúde na sua cidade, o que ele vai falar para você? Falta de médico, falta de medicamento, é, falta de hospitais. Nunca vi ninguém levantando dele falando assim, ó, falta de quadras e academias gratuitas para a população carente. E eu ainda digo mais, quando eu faço essa pergunta muitas vezes numa palestra para profissionais de educação física, ninguém cita a educação física como um problema da saúde no Estado. Então, hoje em dia, a gente tem que pensar, falta de hospitais, falta de academias populares. Eu não estou falando daqueles aparelhinhos verdinhos que tem aqui no Rio de Janeiro para idosos na pracinha, não. Eu estou falando de academia de verdade, que o governo poderia bancar para economizar depois milhões em saúde pública. Então, a gente tem que ter um apelo estético? Sim. Mas a gente pode melhorar um pouco o nosso discurso também para a área da saúde, para que o consumidor nos perceba como profissional da saúde. Então, vale a percepção dele. O que é a saúde para o consumidor? A partir desse conhecimento que você tem sobre o que é a saúde para o consumidor, é ali que a gente começa a entrar na mente dele como uma das ferramentas para poder chegar lá. Então, a gente fala muito sobre alto rendimento também. Né? A primeira escola de educação física do Brasil foi a UFRJ, que foi criada para melhorar a performance de soldados para a guerra. Enfim, essa foi a informação que eu tive quando eu estudei lá. E a gente ainda bate muito o martelo também na autoestima pelo espelho. Então, enquanto a sociedade impõe um padrão estético, né, muitas vezes quem está treinando ainda não atingiu esse padrão estético, mas ela fica se analisando no espelho e fala, não, eu estou bem, eu gostei desse resultado, nossa, como eu estou me sentindo melhor. E muitas vezes essa pessoa não se preocupa com a taxa dela de triglicerídeos, se caiu ou não, ou se a glicose dela reduziu ou não. Então, assim, eu acho que o nosso trabalho está muito além de convencer aquela pessoa de que ela pode vestir a calça 38. Tá? E o que influencia os resultados, né, do nosso cliente? O que a gente pode oferecer? Então, quando a gente vê, por exemplo, a Michelin falando sobre os melhores restaurantes, os melhores hotéis, sempre com uma distância grande entre eles para fazer você rodar, né? A gente pode falar com os nossos clientes sobre os benefícios da atividade física no dia a dia dela. Isso a gente já faz, parece óbvio. Mas, infelizmente, os resultados que a pessoa pode ter por conta do exercício físico, tá? Não tem só o exercício físico como influenciador. Tem diversos influenciadores. Então, por exemplo, nesse desenho, a gente vê o exercício físico ali no centro, né, da coisa. Mas a gente vê aqui na primeira esse coraçãozinho aqui com esse gráficozinho de um elétrico, por exemplo. A pessoa consegue ter um bom resultado, né, de emagrecimento sem saber como anda a tireoide dela, sem saber como é que está o equilíbrio hormonal dela, porque às vezes ela entra na academia sem fazer os exames médicos dela. Aqui no Rio de Janeiro ela preenche o questionário Parquet, e aí começa a treinar. E aí começa a fazer dieta por conta dela, treinar a beça, ver que não está perdendo peso, então ela começa a fazer 1 hora de esteira, começa a fazer diversas aulas coletivas e acaba se machucando, e quando se olha no espelho, ela se frustra. Então, quando a gente fala sobre exercício físico, a gente tem que falar também sobre a importância de ir no endocrinologista, de ir num clínico geral para poder fazer uma investigação um pouco mais ampla, vai no endocrinologista, vai no ginecologista. Muitas vezes, quando a pessoa ela está muito vidrada em emagrecer, né, o endocrinologista pode encaminhar, inclusive, até para um psiquiatra. Enfim, se a pessoa, muitas vezes, não começar um tratamento medicamentoso para regular esses hormônios, ela não vai ter resultado. Então, a gente tem que falar sobre a importância de visitar o médico, qual é o papel de cada hormônio no nosso corpo, e se algum desses hormônios aí não estiver dentro do padrão, o que pode acontecer? Por quê? Se ela está procurando a sua academia ou está procurando você profissional para melhorar a saúde, você tem que falar sobre todos os aspectos que influenciam os resultados. Porque senão, no final, a conta vem para você. Eu estou treinando com você e eu não estou tendo resultado. Mas as outras centenas de fatores que influenciam no processo.
Você precisa educar o seu cliente sobre a importância disso. No outro aqui vem a alimentação, por exemplo. Então, eu conheço gente que não toma café da manhã antes de treinar. Ou, por exemplo, viu a live ali de uma celebridade ou de um atleta que faz o famoso AEG, que é o aeróbico em jejum. Aquela pessoa que treina há 10 anos para alto rendimento, compete, está acostumado com esse tipo de estratégia. Aí a outra pessoa que está 40 quilos acima do peso fala, pô, se a fulana faz, eu vou fazer também. E não é assim. Agora, imagina aqui você escrevendo no seu blog sobre a importância da alimentação, a importância de cada elemento dos alimentos, você fazendo uma live com o nutricionista, você fazendo uma live com o nutricionista e o endocrinologista, fazendo um crossover entre a importância do exercício, a regulação hormonal e um plano alimentar respeitando a individualidade biológica. Você tem que abordar os outros fatores que influenciam o resultado do seu trabalho. Fiz um cérebrozinho aqui. Muitas vezes as pessoas vão nos médicos, nutricionista, academia e não conseguem ter resultado por conta de diversas fontes de estresse que ela tem no dia a dia dela, seja no casamento, seja no trabalho, filho pequeno, escola do filho, enfim. Hoje eu vejo lançando clínicas de emagrecimento, né, a propaganda. Médico endocrinologista, médico do esporte, nutricionista e educador físico. Ainda utilizam esse termo educador físico, que é errado, é profissional de educação física, tá? Mas muitas vezes o fator que mais vai influenciar o processo de emagrecimento é a saúde mental daquela pessoa. E eu não vejo o mercado fitness falando sobre a importância da saúde mental, de procurar um psicólogo, por exemplo. Mas já ouvi gente dizendo assim, Fábio, eu não faço nada disso. Por quê? Porque senão a pessoa pode começar a querer fazer terapia e não vai ter dinheiro para se matricular na minha academia. Eu posso estimular ela no nutricionista e ela achar que pode só com a dieta emagrecer. Tá? Isso aí é uma visão míope do mercado. Né? Já dizia Theodore Levitt, isso é miopia de marketing. Então, você precisa falar sobre a importância dos outros fatores que influenciam no resultado do seu trabalho. Por quê? Porque você é da área da saúde. Né? Então, esse símbolozinho aqui embaixo simboliza dor, por exemplo. O que a gente pode fazer para uma pessoa que trabalha 12 horas por dia para reduzir as dores dela? Não só o exercício físico, mas, por exemplo, pegar a personalidade de cada pessoa e tentar mostrar para ela qual a modalidade mais adequada para ela, inclusive o que ela pode fazer no trabalho. Já tem academia hoje em dia que o cliente paga para treinar 2 vezes na semana e o profissional prescreve exercícios que ele possa fazer no trabalho, né? No outro aqui, a gente vê aqui uma família, por exemplo, de que forma o exercício físico pode melhorar o convívio familiar. E se a gente fizesse como a OMO, por exemplo, exemplos de brincadeira em família? Só que é claro que a gente vai dar exemplos de brincadeiras que exijam mais do condicionamento físico da pessoa e que faz ela perceber que ela precisa treinar. Então, por exemplo, você pega aí um pai e uma mãe que tiveram um filho pequeno, que estão acima do peso, né, por exemplo, e a criança começa a fazer 4, 5, 6 anos, quer jogar bola, quer brincar de pique, muitas vezes o pai e a mãe não acompanham. Então, a gente fala da importância daquelas brincadeiras no desenvolvimento motor infantil, e o pai e a mãe muitas vezes vão se sentir obrigados a treinar para poder acompanhar. Desculpa. Porque a criança é mais importante do que eles. Tá? E no final aqui, ó, você tem uma maletinha, é no trabalho, como o exercício físico pode ajudar na redução da ansiedade, como o exercício físico pode fazer com que a pessoa sinta menos dores, né, no dia a dia. Por exemplo, eu produzo conteúdo para uma cliente em São Paulo, de Pilates, por exemplo, que a gente mostrou, através do conhecimento dela e da minha técnica de produção de conteúdo, quais são os fatores que influenciam nas dores musculares e articulares no trabalho e como ela pode fazer para se prevenir. Então, a vantagem que a gente tem no nosso mercado é que a gente tem muito mais assuntos que a gente pode englobar, principalmente que não tenha cunho de venda, né? E que a gente pode informar e educar o nosso cliente ou o nosso prospect, para trazer ele para o nosso universo, convencendo que a gente é da área da saúde, né? Convencendo de que é importante praticar exercício e, no final, convencendo que é importante praticar de forma orientada, principalmente dentro do nosso espaço.
tá ok? Então, isso é uma produção estratégica de conteúdo. E você fala, Fábio, mas eu só vou ficar publicando para educar e não vou vender? Sim. Se você pega aí, por exemplo, o livro Joe Pulizzi, né, que é o maior nome do marketing de conteúdo no mundo, né, e ele diz lá, ele cita um outro autor, peço desculpas por não lembrar o nome desse autor, que uma proporção boa aí de publicações educativas, informativas para uma publicação de venda possa de ser, por exemplo, 4, 5 publicações educacionais e informativas para uma de venda. E o que ele quer dizer com isso também? Quando você fornece o conteúdo gratuito de alto valor agregado, você faz com que aquela pessoa tolere uma propaganda sua, porque você já depositou mais dinheiro naquela conta poupança do que sacou. Então, cara, eu já aprendi tanto com a marca Uniconfit, pô, me ensinou um monte de coisa, pô, cara, acho que eu vou fazer um curso deles, eu acho que eu vou conseguir aproveitar mais, porque lá deve ter mais conteúdo de alto valor agregado. É assim que funciona. Então, o que você precisa saber em termos de conteúdo profissional ou gestor? É interessante você saber criar conteúdo? Se você não tem como pagar alguém para fazer isso para você, sim, é interessante você aprender. Agora, se você não tem tempo e muitas vezes quer investir em conteúdo, você acaba contratando uma agência de marketing digital. E muitas vezes o problema aumenta. Por quê? Se você não sabe como é que funciona a produção estratégica de um conteúdo, automaticamente isso vai ficar na mão de um outro profissional que muitas vezes não é especializado no seu negócio, no seu mercado, e você corre o risco de ter publicado nas suas redes sociais, no seu site, nas suas páginas de vendas, um conteúdo bem genérico, fazendo que, para poder ter um retorno maior, fazendo com que você tenha que investir cada vez mais em anúncios, tá? Você tem que investir em anúncios? Sim. Mas vamos supor que um cliente invista R$ 1.000 em anúncio e o outro também R$ 1.000. Se esse outro tiver um conteúdo, né, um acervo de conteúdo de alto valor agregado muito maior do que o seu, a probabilidade desse daqui aparecer em resultados orgânicos, ou seja, aparecer no Google, porque o Google acha importante o trabalho dele, é muito maior do que o seu. Então você vai ter que investir muito mais para poder aparecer na frente dele, tá? Então é importante você aprender a avaliar o trabalho dessa agência para ver se ela está produzindo um conteúdo que tem a personalidade da sua marca, tá? E você aprovar. Isso aí realmente traduz o nosso trabalho. É isso que a gente quer que o cliente saiba sobre nós, tá? Porque senão as campanhas vão ser jogadas no ar de acordo com aquilo que eles acham necessário e não você. Eles estão fazendo errado? Não, eles são uma agência. A agência ela não tem trabalho estratégico, ela tem o trabalho operacional. A estratégia ela vem de você, tá? Então, muitas vezes o cliente contrata uma consultoria especializada para poder criar as estratégias e contrata uma agência para poder operacionalizar isso. Então é importante você entender sobre como funciona esse jogo para poder avaliar o trabalho, inclusive, de você, de quem você contrata. Tá? Então eu quero te fazer um convite, né? Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, se inscreve aqui no meu canal para receber mais conteúdos como esse. E eu quero fazer um outro convite também. No dia 24 de setembro vai ser realizado o Uniconfit, a Universidade de Conteúdo Fitness. Então você acabou de ter aqui uma pequena amostra do que vai acontecer lá, tá? Uma pequena amostra do que vai acontecer lá, que vai ser um encontro de 6 horas, tá? Falando sobre criação estratégica de conteúdo que engaja e vende no mercado fitness. Então vai ser no dia 24 de setembro, ele vai ser ao vivo, tá? Das 9 às 16, com intervalo para almoço, intervalo para tomar uma água, enfim. E se você se matricular nesse evento, nessa pequena imersão, você também vai fazer parte de uma comunidade para poder tirar dúvidas comigo por 6 meses em relação ao plano de conteúdo que você vai criar, não só para educar seus consumidores, mas para poder também atrair mais clientes, para vender mais e fidelizar mais clientes também. Então, aqui na descrição do vídeo do YouTube, você vai encontrar alguns links, né, de conteúdos que eu produzo e o link também do evento Uniconfit. E, gente, o preço que vocês vão encontrar lá de um evento de 6 horas, tá?
já valeria para essa amostra que eu dei aqui para vocês. Tá? Então, se vocês acham que essa amostra aqui já valeria aquele valor que eu estou pedindo lá para a imersão de 6 horas, imagino o que vocês vão ter nesse encontro de 6 horas. Então, eu espero vocês lá. Um grande abraço.